Vamos ver se vai dar certo aqui. Ó nós de novo. Boa noite. Oi, galerinha. Olha nós aqui, como combinado. Tivemos aí um probleminha de horário, né? Mas olha nós aqui. Vamos começar? Deixa eu só colocar vocês aqui na tela do meu computador para a gente poder acompanhar direitinho. E eu poder ver quem tá me vendo. Ver os recadinhos, aquela coisa toda aqui. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Pronto, cheguei. Ó, ver quem tá me vendo. Já tem uma pessoa aí comigo. Aquela coisa toda aqui. Deixa eu só tirar aqui o som do computador para não atrapalhar. Janduí, meu querido. Beijo no seu coração, Janduí. Seja bem-vindo. Muito bem. Nós combinamos de estar estudando, dentro das sistemáticas, a revelação de Deus através dos seus atributos, das suas características, das suas peculiaridades. Né? Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente estuda a teologia sistemática associada à doutrina de Deus, é uma compreensão teológica a partir da revelação de Deus feita na história, nas relações da pessoa de Jesus e das Escrituras. E hoje a gente combinou de falar sobre fidelidade. Né? Vamos ver se dá certo. Se a internet ajuda. E Jaci chegou também. Cheiro no teu coração, Jaci. Seja bem-vinda. Daqui a pouco tá a minha galerinha toda aí junto comigo. Temos vários textos bíblicos e a gente não tem como enumerar, inclusive, quantos textos. Olha aí, Janduí falando. Não é a Jaci. Olá, olá, irmã. Deus te abençoe. Você também, Jaci. Depois eu respondo os recadinhos. Eu quero ver as perguntas a partir do que a gente vai conversar. Mas deixa eu dar início, tá certo? Sejam bem-vindos. Quem for chegando, se eu não falar, depois eu comento. Eu estava dizendo que não tem como a gente mensurar quantas vezes na Bíblia se fez menção dessa característica moral, né? Desse atributo moral de Deus, que é a sua fidelidade. Nas sistemáticas, as características, os atributos de Deus, eles são analisados da seguinte forma. São os atributos morais, os que não são considerados morais, os atributos que são essenciais, que tem a ver com o que lhe é peculiar da sua essência, os atributos espirituais de Deus. E assim a gente vai conhecendo mais sobre essa pessoa maravilhosa que é o nosso Salvador, né? Que é o Criador de todas as coisas, que é o Régio Dominador do mundo. Mas dentro dos atributos morais, nem todos os livros de teologia vão separar, por exemplo, a veracidade de Deus do atributo de fidelidade. Separar o atributo de justiça de Deus do seu atributo moral de fidelidade. Nós fazemos essa divisão aqui porque a ideia é a gente estar teologando de uma forma light, né? A ideia aqui é a gente conversar sobre Deus, usando um pouquinho daquilo que eu tenho recebido dele, né? Para quem não me conhece, para quem está aqui nos visitando através de indicação de algum amigo, eu sou Guida, sou pastora de um ministério evangélico já há 5 anos, sou professora de teologia há mais de 20 anos, né? Já tive o privilégio de ensinar em algumas faculdades de teologia aqui do Ceará, bem conhecidas, bem renomadas. Sou professora de ética cristã há mais de 10 anos, em algumas escolas, algumas professas e outras não, na área de ética. E aqui eu sou só a Guida, tá certo? A Guida que gosta de conversar sobre as coisas do alto, né? Sobre as coisas espirituais. Então fique à vontade, quem gosta de chamar de pastora, chame. Quem gosta de chamar só de Guida, tem gente que me chama de Guiditia. Eu me sinto muito querida da mesma forma, né? E o meu bacharelado foi um presente de Deus, uma dedicação, né, a ele, inclusive, porque estudar
com criança pequena, como foi o meu caso, se formar numa área muito pouco valorizada no Brasil, que é a teologia. Não é fácil, então é um presente. E eu não posso guardar esse presente comigo. Essa é a minha explicação para nós estarmos aqui conversando sobre a perspectiva teológica, tá certo? É que a gente tem mais que compartilhar mesmo conhecimento, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre fidelidade. Existem alguns textos que tratam dessa característica peculiar de Deus, essa característica moral de Deus, de uma forma bem direta. Ou seja, são afirmações muito claras que no contexto mostram o que realmente significa a expressão Deus é fiel. Porque quando a gente olha pelo âmago, vamos dizer assim, antropológico, que é uma das referências da nossa compreensão de Deus, é quando a gente olha para a criação de Deus, a sua coroa da criação, que é o homem, a gente termina fazendo paralelos, né, sobre as características de Deus com as características que nós conhecemos na criação de Deus, que é o homem. E aqui a gente vai colocar como filho de Adão, tá certo? Só para você entender melhor, né? Então, assim, quando a gente pensa em fidelidade, a gente pensa sobre a nossa perspectiva, ou seja, sobre a perspectiva humana. Quando eu digo que Deus é fiel, eu vou olhar para as relações com as quais eu vivi e eu vou ter uma compreensão dessa expressão fidelidade. Mas será que é simples assim? Será que essa compreensão da expressão fidelidade ela pode ser mensurada apenas pelas ações humanas? Principalmente considerando que nem todo mundo é fiel, que a nossa fidelidade é circunstancial, né? Você presta atenção, por exemplo, num relacionamento homem-mulher, um cônjuge. A gente atribui, por exemplo, nós mulheres atribuímos fidelidade a ele não adulterar, por exemplo. A ele nem sequer olhar para o lado, nem olhar, né? Nem admirar. Então a gente entende como fidelidade quando o marido ele não pula a cerca. Né? O homem também, eu entendo que o homem também pensa assim. Talvez ele não se expresse dessa forma, mas o homem também pensa assim, que a fidelidade está atrelada a mulher ser só dele. E aí a fidelidade ela é mensurada pela ideia de posse. Coloquemos da seguinte forma, a fidelidade sobre uma perspectiva de honestidade. Então aí a gente vai entender que uma pessoa honesta é uma pessoa que só fala a verdade. Uma pessoa honesta é uma pessoa que não onera ninguém, que não tira nada de ninguém, que não prejudica ninguém. Uma pessoa honesta é uma pessoa que procura fazer negócios lícitos, né? Como, por exemplo, não sonega impostos. A nossa compreensão de fidelidade ela está muito atrelada às atitudes que nós entendemos como padrão. Né? A gente colocou uma lista de critérios e a gente analisa a partir dessa lista de critérios. Mas como então mensurar o que significa fidelidade quando a gente olha para alguém soberano, alguém perfeito, totalmente bom, que nunca falhou, que não erra, cuja inteligência é sem limites, cuja sabedoria é um conhecimento perfeito de tudo, sem precisar errar para aprendê-lo, né, para adquiri-lo, ou seja, sempre eternamente sábio. Como mensurar, pois, então, fidelidade a Deus? Como olhar fidelidade pelos olhos da perfeição? E aí eu me lembrei, por exemplo, de um texto que está inclusive nos Salmos, Salmo 91, bem conhecido, que diz assim, Salmo 91, a partir do versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa durante o dia, nem a peste que se move sorrateiramente, nem as trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Essa fidelidade de Deus é o que eu gostaria de tentar aqui destrinchar com vocês. Tem um filme que eu gosto demais, que é com Jim Carrey, que é o Todo-Poderoso. E aí, depois que ele faz um monte de besteira, porque ele está com os atributos de Deus, né, o poder de Deus nas mãos, aí ele faz um monte de besteira, né? E no meio dessas besteiras aí, ele termina perdendo a confiança do amor dele, que é a mulher que ele ama demais, e ela se separa dele. E ele entra no caos total, se desespera e faz de tudo para trazê-la de volta e não consegue. Ela está muito decepcionada e tal, magoada, e ela não quer mais ele. Aí tem uma cena nesse filme em que uma das regrinhas que Deus deu a ele, para quem não lembra do filme, eu nunca assistiu, né, é que ele teria os poderes de Deus, mas ele teria que executá-los em benefício da humanidade. E que ele não poderia, de forma alguma, contar para ninguém que ele estava trabalhando para Deus e usando o poder de Deus para realizar esse trabalho. E não poderia mexer no livre-arbítrio. Olha que interessante. Então ele tinha todo o poder. Ele faz um monte de coisa, sabe? Assim, umas loucuras, né? Ele puxa a lua para bem pertinho, para ela ficar enorme, para fazer uma noite romântica. Ele não tem paciência de ouvir as orações, então ele diz sim para todo mundo, sem nem saber o que a pessoa está pedindo. Então ele faz um monte de loucuras. Mas ele não consegue fazer com que ela o queira de volta. E aí, nessa cena, ele faz, sabe aquela expressão do Jim Carrey, né? Que ele é o cara das caras e bocas. Faz uma expressão assim, me ame, querendo obrigá-la a ficar com ele. E ela vira e diz, eu já te amei, agora não quero mais. E vai embora. Aí ele fica arrasado. E ele começa a conversar com Deus e olha para Deus e diz assim, como é que você consegue? Aí Deus diz assim, o quê? Aí eles, fazer com que as pessoas te amem quando elas não querem te amar. Como é que tu consegue suportar a rejeição delas? Aí o ator que faz Deus dá um sorrisinho e diz, bem-vindo ao meu mundo. Então a primeira coisa que a gente vai ver sobre a fidelidade de Deus, usando esse exemplinho assim bem artístico, é que Deus ele faz o que tem que fazer, ele faz aquilo que ele propôs fazer, ele dá a você o que você pediu, mesmo quando você não merece. Mesmo quando você não reconhece que é Ele que está dando. Mesmo quando você não volta para agradecer. Mesmo quando você diz, não acredito que Deus existe. Não acredito que isso aí quem fez foi Deus. Às vezes eu saio à noite e a lua está lindíssima, né? Lua cheia, amarelona, enorme. Ou então muito prateada. Assim que ela vai subindo, ela vai, né, às vezes mudando de cor. E aí eu tenho os meus momentos pessoais com Deus. E às vezes eu digo assim, poxa Deus, que lindo, hein? Tu hoje arrasou, cara. Tu caprichou. Então às vezes a gente não consegue enxergar nas coisas pequenas como uma lua mais linda. Que é Deus pintando o céu. Com as aquarelas da sua alma, para que a gente se maravilhe e diga, poxa vida, e tudo, esse quadro perfeito só vai durar uma noite. Amanhã ele se apaga, já vai ser outra pintura. E aí vem alguém querer estragar o romantismo dessa relação e diz que é só
a rotatividade da Lua, do planeta, ao redor do Sol, e não sei o que, e são as fases, sabe? As pessoas se preocupam tanto em explicar uma coisa que eu nem estou querendo essa explicação. Não sou alienada não, hein? Eu sou Caxias. Eu não sou alienada. Mas há coisas que não precisa explicar muito. Quem é que precisa ficar diante de um quadro de Picasso tentando entender a lógica daqueles traços? A gente se deleita com a loucura de Picasso em misturar aquelas cores, sabe? E encontrar aquela forma só dele de expressar arte. Não é assim? Então, a gente fica, sabe, às vezes perdendo a oportunidade de dar a honra a quem tem honra, porque a gente quer explicar demais e tenta negar. Quando a gente quer explicar muito o que a gente não sabe, a gente termina querendo negar, né? E aí, essa fidelidade que eu quero demonstrar aqui nesse salmo é a fidelidade de uma pessoa que mesmo se você não reconhecer, que mesmo se você não voltar para agradecer, se mesmo que você não entenda o que isso representa, ele faz porque ele pode. Ele faz porque ele quer. Ele faz porque você pediu, ou porque você precisa, ou porque ninguém mais pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Essa fidelidade nós só alcançamos se olharmos para Deus pelos olhos do Espírito. Eu quero tentar trazer à nossa memória uma compreensão de que a nossa forma de mensurar a fidelidade, como eu disse, ela é circunstancial. Porque nós nos limitamos. Né? Nós nos limitamos. E aí a gente é fiel. Mas às vezes a gente trai. Eu dei alguns exemplos sobre casais, sobre empresas, né? Mas às vezes a gente não ocupa o nosso papel de filhos de Deus, de luz, de sal, e trai os nossos princípios para nos defender, para evitar polêmicas, para evitar problemas. Porque acha o sistema corrupto, então, porque está com pressa, e aí avança o sinal, ou faz uma manobra inadequada, entra pela contramão. E naquele momento a gente esquece que está sendo infiel. Mas no macro, se eu não mato, se eu não roubo, se eu não tiro nada de ninguém, se eu não estou saindo com ninguém a não ser com meu marido, né? Eu sou ali só eu e ele e eu, carne com carne, então eu sou fiel. Mas em algum momento eu traio porque eu menti, eu vou trair porque eu preciso me defender e eu não posso pagar todos os impostos, né? Então não vale a pena. O nosso país está passando por uma crise de corrupção muito grave, então para que pagar impostos? Aí eu faço um caixa 2 na minha empresa, mas eu sou fiel à minha esposa, mas eu tenho caixa 2 na empresa. Você é muito bom para mim. Aí eu procuro andar com você sempre na linha para não perder a nossa amizade. Mas aí você já não é mais tão meu amigo e eu questiono até onde eu preciso fazer o que você está me pedindo se você não é meu amigo. Deus, ele é seu amigo mesmo você não sendo amigo dele. Tem um versículo na Bíblia, eu acho que eu não coloquei ele aqui. Eu pensei em colocar, mas se ele estiver aqui, depois eu coloco a referência aí. Nossa, tem um bocado de gente linda aqui comigo. Beijo grande aí, viu, Fábio? Que saudade de tu. Quem mais? Juninho, meu amigo de infância querido. Eita, um bocado de gente linda. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu não sei se eu vi o Ednei por aqui também. Teve uma hora que eu botei o olho aqui. Tiago, beijo no teu coração, Tiaguinho. Valéria. Daniele, Dani querida, Daniele Gondim, o Alisson, Clarice, o pessoal da Pousada Max, Alci,
Franciélio, Nubinha, querida Núbia, Ana Núbia, Janete. Menina, tem uns alunos meus aí do ISEC, que legal! Tá sim, meu amado Ednei. Vanderly, me too, viu, Vanderly? Guilherme, Mineiro, Terezinha, Nilson, cabra bom, aqui pra tu, Nilson, coraçãozinho, Felipe Bezerra. Bom, eu não queria deixar de prestigiar vocês, porque eu fico super feliz quando alguém vem visitar o nosso Momento Live, né? Mas vamos voltar pra cá. Então tem um outro versículo na Bíblia que também vai falar sobre a fidelidade de Deus, que diz assim: Deus é fiel. Ainda que você não seja fiel, Deus permanece fiel. Aí muita gente só usa essa passagem, esse pedacinho. E esquece que em seguida ele vai explicar a fidelidade de Deus. E perde a oportunidade de aprender sobre fidelidade. Ele vai dizer assim: Deus é fiel. Ainda que você seja infiel, ele permanece fiel à sua palavra, à sua promessa. Então existe uma diferença entre o que eu entendo como fidelidade, porque ele está me dando o que eu quero, e a fidelidade dele em dizer não, mesmo eu querendo um sim, porque há um propósito maior para isso. E para a gente entender isso aí, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, aqui no Salmo 89, 8. Ele vai dizer assim: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Então a fidelidade de Deus faz parte do caráter dele. Ele não vai ferir esse princípio para fazer algo que fuja da sua essência. Ele não se agride, sabe? Ele é fiel porque ele é, e não porque ele precisa ser, ou porque ele já disse que ia fazer, então ele tem que fazer. Porque é óbvio que ele só vai dizer que vai fazer porque ele já fez. Né? A gente vai entender isso um pouquinho lá na frente quando a gente for estudar os atributos espirituais de Deus. Né? E os atributos essenciais. Né? Aquilo que está intrínseco na essência dele. Mas aqui eu acho que eu vou conseguir alcançar, mesmo não podendo muito ir lá na frente, para voltar depois. Esse envolto de fidelidade dele é no sentido de você olha para ele e é isso que ele é, sabe? E ele não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, é o que ele é. Como é que eu vou explicar? Vamos lembrar de Israel. Israel, ele oscilava muito na sua relação com Deus. Quando o rei era bom, Israel era bom. Quando o rei era mau, Israel era mau. Né? Quando o rei tinha temor de Deus e era fiel a Deus, Israel se comportava dessa forma. Quando não, aí Israel avacalhava e entrava lá no paganismo, fazia tudo que não presta, inclusive cultuar outros deuses, fazer sacrifícios de crianças, por exemplo, e por aí vai. Né? Então era um prejuízo total. Essa oscilação na relação com Deus comprometia a vida de Israel. Né? E aí a gente vai ver, por exemplo, Abacuque, como eu falei na hora que eu estava convidando vocês para vir para cá, dizer assim: como é que pode, Senhor? Tu é nosso Deus. E olha, o Pedrinho também está aqui. Muito bem, JP. Né? Terezinha Lima. Abacuque vai dizer: poxa Deus, como é que tu permite um negócio desse? Estão acabando com o nosso país, né? Com a nossa nação, com a nossa terra, com o nosso povo. Isso não está vendo isso não, e blá blá blá. Aí, finalmente, quando Deus responde, Abacuque entende. Ele vai dizer: olha, Abacuque, isso aqui não tem nada a ver com o que eu disse lá atrás, de ser o Deus de Israel, de ser o Senhor de Israel, de ser o vosso rei. Isso não tem nada a ver com isso não. Na verdade, eu estou trabalhando o caráter de vocês. Na verdade, eu estou ensinando vocês a não serem idólatras. Na verdade, é necessário dar uma arrumada na casa, porque vocês estão se desviando. E eu disse que se vocês se desviassem, eu os corrigiria. Eu avisei que se vocês não se arrependessem e não voltassem ao primeiro amor, a andar nos meus princípios,
vocês seriam levados cativos, vocês seriam afligidos pelas nações. Eu avisei que seria assim. Ou seja, Deus ele não vai evitar de fazer o que tem que ser feito. E aí a gente tem dificuldade de entender. Por quê? Porque tem pai, tem mãe, que acha que amar seu filho é não entrar em conflito com ele. É não bater de frente. É não, corrigir. É não disciplinar. É não dizer não. Tem pai que não que não se posiciona como pai. Em nome de um amor permissivo, esquece de que amor também é retidão, também é limite. E que muitas vezes nós somos constrangidos a dizer mais não do que um sim. Eu tinha uma tia, diga-se passagem, não vou citar o nome dela aqui, porque senão vai que alguém da família vê, né? E diz, ixi, botou minha mãe na berlinda. Mas eu tinha uma tia que uma vez bateu de frente com a minha mãe, porque a mamãe era carne de pescoço, viu, gente? Mamãe não tinha pena do couro de filho, não. E aí, um dia, elas bateram de frente uma com a outra, porque essa minha tia, ela tinha 3 filhos e ela era extremamente permissiva. São os extremos, né? Entendam. Ela chegava a ser tão permissiva que quando eles faziam algo muito errado, e o pai já tinha dito que se eles fizessem, eles ficariam de castigo, né? Levariam peia, um exemplo. Aí o que ela fazia? Ela dizia, menino, tu não sabe o que foi que teu pai te disse? Quando ele chegar, ele vai te dar uma surra, menino. Aí quando o pai chegava, ela escondia o que o menino tinha feito. E se o pai já tivesse ouvido falar que tinha sido feito alguma coisa de errado, e dissesse, né? É verdade, menino, que você fez isso assim, 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 que seu primo me disse, ou sua irmã me disse, sei lá, seu professor, sua professora ligou para mim e disse. Ela dizia, não, eu já fui atrás de saber dessa história, não foi bem assim. Então, ela, além de não corrigir os filhos, ela não deixava que o pai corrigisse. E terminou que esses meus primos, eles não andaram por caminhos muito felizes na vida deles, né? Não quiseram dar vazão aos estudos, um se envolveu com bebida, o outro se envolveu em assuntos assim meio delicados, né? De muita briga, de violência, e até já faleceu, né? Então, eu entendo que é muito complicado o que eu estou falando para você agora, porque mexe com o seu brio, mexe com seus pensamentos, né, suas ideias de como educar os filhos. E aí você talvez não tenha se apercebido de que, em nome de uma relação muito diplomática, muito de diálogo, você talvez esteja correndo o risco de ter afrouxado demais as rédeas e o seu filho já está tão longe para você puxar de volta. Toda vida que você tenta fazer isso, aí é complicado. Uma vez, um professor chegou para mim, foi um pouco duro comigo, eu estava dando um exemplo sobre limites, e eu falei que aqui em casa era assim. Quando o João era rapazinho, né, seus 10 anos, ele era uma trabalheira porque tinha um gênio muito forte. E aí aqui em casa era assim, João, se você insistir em fazer isso, que eu já lhe falei, que não é bom para você, que não é correto, que vai trazer danos para a sua vida, que isso está te prejudicando,
a mamãe vai te colocar de castigo, porque você está cometendo sempre o mesmo erro e não é legal. Eu já lhe falei que eu não quero que você faça isso, que isso não é correto. Eu até já lhe expliquei porque eu não quero que você faça. E aí, se ele fizesse, eu já tinha dito que ele ia ficar de castigo, ele ficava mesmo. E aí eu dizia, ó, a primeira cerca é o castigo, vai ficar sem TV, vai ficar sem o seu filmezinho, o seriadozinho da semana. Todo dia naquele horário eu vou fechar a TV e você vai sentir falta. Mas você vai aprender. E aí pulava essa etapa, a próxima era o quê? Era peia. Peia, 3 lapadas bem boas. E se corresse era o dobro. Uma pessoa correu uma vez, voltou, nunca mais. Só que até essa disciplina aplicada através da palmada, eu conversava com ele, eu dizia, meu filho, você está entendendo porque é que a mamãe vai lhe dar uma palmada? Porque a vida, às vezes, bate com tanta força, filho. O mundo aí fora bate com tanta força. E eu quero que você perceba que dói, mas na medida do meu amor. Porque lá fora, quando a vida bate, ela não bate com amor, não. E eu dizendo isso na maior inocência, né? Tinha sido até uma psicóloga que tinha aparecido no jornal. E eu achei interessante que o Bonner colocou ela na berlinda, porque ele fez uma pergunta assim, mas e se a conversa não resolve? Eles estavam falando sobre adolescentes, né, que enveredam pelo caminho da violência e se tornam infratores e entram em conflito com a justiça. E a psicóloga dizendo que, entrando no mérito do trauma, da violência, que o castigo, que a aplicação de palmada é violência e blá, 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 blá. Aí ele, e que tinha que ser muita conversa, muita conversa, muita conversa. E aí eles, mas aí se você conversa uma vez, conversa 2, conversa 3, conversa 4, conversa 5, conversa 6, e a conversa, e chega uma hora em que você não tem mais o que argumentar. Aí ela, e continua conversando. E eu fiquei, assim, meio incomodada, porque o psicólogo que defende essa teoria de que a correção, a disciplina, o castigo, ela chega até a dizer que o castigo é uma prisão, que você não tem direito de prender, você não é juiz para decretar prisão. Por exemplo, você colocar a criança no cantinho, né, na cadeirinha, ou ficar no quarto sem poder ir brincar lá fora. Ela diz que isso traumatiza, né? E, graças a Deus, meu filho nem é traumatizado. Graças a Deus, sou muito feliz, meus filhos. Mas, enfim, nem eu, viu? Eu sou doida, mas sou feliz. Mas, voltando pro assunto. E aí, esse professor, ele foi assim um pouco duro comigo. Ele disse assim, pra mim, isso aí que você fazia com seu filho era violência psicológica. Porque a pessoa, você dá uma palmada numa criança e ainda dizer, olha, eu vou bater em você, porque eu disse que eu ia bater. Aí eu olhei assim pra ele disse assim, pois eu tenho 3 filhos, eu nunca levantei a mão pra nenhum deles. Eu nunca dei uma palmada num filho meu. Aí eu digo, professor, como é a sua relação com seus filhos hoje? Ah, são todos formados, cada um na sua casa, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, porque outro dia eu estava ouvindo você falar que os seus filhos, eles não te dão atenção, tem um filho que inclusive não fala com você. Aí eles, eu tenho realmente um problema com o filho meu. Eu digo, pois o meu filho me adora, me ama de paixão. Respondão, bom de pé. Agora não, já tá um homem feito, 22 anos. Mas meu filho me ama ao ponto assim, eu não tenho dúvida do amor do meu filho por mim, né? Dos meus filhos, aliás. Mas enfim, o que eu queria dizer é que muitas vezes nós nos tornamos permissivos, galera, porque a gente não diz não, porque a gente não põe limite. Talvez você pense que isso é amor, mas amor mesmo é quando Deus diz não. Porque a Bíblia diz que quando você pede e Deus não dá, é porque você pediu mal. Israel é o povo mais fiel às suas convicções relacionais com Deus de todos os exemplos religiosos que você possa imaginar. Eu não estou falando dos extremos, por exemplo, dos fariseus, né? Porque se a gente tiver a oportunidade de um dia estudar sobre isso, você vai entender que os fariseus, eles dão origem a uma
nova religião, que é a religião dos judeus, né? E aí o consenso religioso passa a ser político. Fariseus, os escribas. Quero falar sobre isso hoje não, senão eu não consigo concluir, tá certo? Mas eu queria que você entendesse que, por exemplo, devido à forma como Deus corrigiu Israel no momento lá do exílio, quando Israel volta, né, ele volta quebrantado, sabe? Você vai ver, por exemplo, Esdras lendo as escrituras, lendo sobre as leis, né? E Israel se veste de saco, joga cinza sobre suas cabeças e começa a dizer: ai, meu Deus, meu coração está contrito. E começa a chorar pelo gozo, pela alegria de ter entendido a palavra de Deus. Porque havia se perdido até, inclusive, o idioma, já não se falava mais aramaico. Eles já não conseguiam mais nem entender o que estava sendo lido se não fosse no idioma diferente. E por isso vem Esdras e translitera, né, para entrar numa linguagem que eles pudessem entender. Israel fica tão fiel a Deus que não consegue reconhecer Jesus como Messias. Aí é outro problema, mas eu estou só trazendo à memória de vocês que esse princípio da fidelidade de Israel, ela é tão, sabe, bem estruturada, bem enraizada, que eles têm dificuldade de entender Jesus como Messias. Porque eles não conseguem ver a Trindade. Como é que Jesus é o sacrifício, é o sumo sacerdote e é o Senhor que recebe o sacrifício? Como é que pode? Eu não entendo, eu não consigo alcançar. Né? Porque, em se tratando de idolatria, Israel foi curado lá no cativeiro. E quando Deus responde para Abacuque, é exatamente isso que ele vai dizer. Ele vai dizer: olha, Abacuque, eu estou tentando ensinar um princípio elementar, essencial, para que a gente ande junto. Porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus que não dou a minha glória a ninguém. Eu quero um povo fiel, porque eu sou fiel. Eu quero um povo que me ame, porque eu amo com amor eterno, com amor imensurável. Eu quero uma relação, mas eu quero uma relação íntegra, digna, porque eu mereço. Eu sou fiel, então eu quero que vocês sejam fiéis. Senão essa relação é de uma mão única, não é justo. E eu também sou justo. Vai mais só longo, Deus te abençoe, juízo. Juízo, nego velho. Então, assim, ele explica para Abacuque que não é porque ele não é fiel. É exatamente porque ele permanece que fiel que ele tem que cumprir com a correção. Então, a segunda lição sobre fidelidade é essa. É que Deus, ele vai fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não aceite, mesmo que você não concorde, mesmo que você questione, mesmo que você reclame. Porque senão, ele perderá a sua identidade. Ele estará se anulando. E Deus não fará isso jamais. Porque é exatamente isso que o torna Deus. E aí, quando Abacuque entende, né, eu acho legal, inclusive, quando ele diz assim: olha, mas não se preocupa não, eu estou vendo. E pense comigo, se eu corrijo assim, tão severamente, para ensinar a quem eu amo, imagine o que é que eu vou fazer com aqueles que estão se aproveitando dessa correção para oprimir meu povo. Certamente não ficarão impunes. Né? Olha o que está aprendendo aqui no meu cabelo. Não ficarão impunes. Coisa de ao vivo, né? Mostrando o prendedorzinho de cabelo. Ui! Tem alguma pergunta aí? Oi, Terezinha está dizendo assim: oi, te conheci sábado no culto das mulheres com a pastora Rosinha. Sim, Terezinha, beijo. Quem mais está aqui com a gente? Cristiano Lima, Sara Costa, Lúcia Oliveira, paz do Senhor para você também, Lucinha. Deus te abençoe.
Tainá, beijo. Beijinho pra você, Tainá. Ninguém tá perguntando nada, né? Eu não tô vendo nenhum comentário. Só tô vendo o pessoal aqui espiando, mandando recadinho carinhoso. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Beijos, Guida. Brilhe com o Senhor. Obrigada, Jaci. Não tem pergunta não. Vamos lá. Se tiver pergunta, gente, é agora, tá? Pode perguntar. Até agora todo mundo acompanhando. Ninguém quer perguntar nada. Vocês são os alunos tão caladinhos, né? Só porque é ao vivo e a cores. Povo tímido, gente. Povo tímido. Vocês vão se acostumar comigo, viu? Por favor. Existe um texto lá... aquele que eu falei. Lá em Timóteo. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Pronto, é esse daí. Olha aqui um outro texto que eu separei para a gente falar sobre a fidelidade de Deus. Diz assim, lá no Hebreus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23. A fidelidade de Deus, ela gera em nós um conforto para a alma. Por quê? Porque embora exista por aí umas teologias muito doidas, falando que Deus não interage, que Deus até se arrepende, que Deus lamenta, isso é uma teologia muito doida, né? Tem por aí. Eu quero desmistificar esse pensamento. E pode até polemizar a princípio, mas eu quero desmistificar esse pensamento. Kelly Malheiros, bicha linda! Olha aí quem tá aqui. Beijo pra tu, Kelly, bicha linda. Pensa na consultora retada de boa. Deus te abençoe. Seja bem-vinda, Kelly. Então, assim, eu quero desmistificar esse pensamento. Embora isso seja polêmico, e a gente não tenha tanto tempo assim, né? Nós vamos já encerrar, para não ficar muito cansativo. Mas eu não posso deixar de falar. Por quê? Porque algumas pessoas, elas tendem a confundir as expressões bíblicas com a sua ideia da comunicação, né? Por exemplo, a Bíblia... Tu é que é inesquecível, meu amor. Tu é que é inesquecível. A Bíblia, ela foi transliterada, tá certo? E ela teve prejuízos linguísticos significativos no decorrer desses milênios. Lembre-se que a sua Bíblia, aquela Bíblia que você comprou lá na livraria, ela é bem novinha, né? Cheirosinha, cheira livro novo. Mas, na verdade, é um livro que foi escrito há milhares de anos. Ele é milenar. Bota milhares, inclusive, né? E é claro que houveram perdas significativas da questão linguística. Não da essência, mas da questão linguística. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, existem palavras que se perderam na compreensão durante o trabalho meticuloso de transliterar. Existem palavras, por exemplo, em português que não existe em nenhum outro idioma. Exemplo disso, saudade. Se você for tentar explicar saudade noutra língua, você vai ter que encontrar assim, fazer uma cartinha. Fazer um mini texto. Você vai ter que dizer, por exemplo, para um americano que não fala português ou que não tem intimidade com a nossa língua, sobre saudade. Você vai ter que falar, é um sentimento da ausência, é uma dor que dói, mas não corrói, que corrói, mas não mata, que saudade, é uma vontade de ver, sabe? Então você vai ter que encontrar.
E tem outras palavras que em português tem tanto significado que você tem que encontrar essa palavra no texto que realmente se adeque sem anular o contexto. Eita, lá estou eu em hermenêutica para explicar, mas é isso mesmo. Exemplo, carne. Carne na Bíblia tem um monte de significado. Quando ele vai dizer, por exemplo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não está falando isso aqui não, gente. A carne não é fraca não. Ele está falando da alma, das suas emoções. O seu espírito está cheio de Deus, mas as suas emoções, elas te fragilizam. E aí você muitas vezes se perde, fica, sabe, sem saber para onde ir. Carne pode ser alimento na Bíblia. Assim como o pão pode ser o corpo. Quando ele diz assim, isso aqui é o meu corpo que é dado por vós, né? Isso é tão complexo que quando começaram a vincular os textos dos evangelhos, os romanos, instigados por César, né? Se não me engano, na época era Nero, começam a vender a ideia de que os cristãos eram canibais, para as pessoas odiarem os cristãos. E aí, quando Nero incendeia Roma e bota a culpa nos cristãos, facilmente ele consegue instigar esse ódio dos cristãos, né? Então, assim, as palavras, elas podem falar qual a passagem que fala de carne. Ok, te dou já. Então, quais as palavras que poderão ser encontradas aqui que mudam de acordo com o contexto, né? Que podem ferir o contexto para falar sobre fidelidade. Por exemplo, quando você diz assim, e olhando para o povo lá embaixo, né? Da idolatria, que Deus fez um bocado de coisa legal com eles, né? Tirou eles do cativeiro, eles passaram pela travessia do mar, e de repente o povo facilmente se afastou de Deus. Deus lamenta o fato. Quando ele diz, e Deus arrependeu-se, lamenta o fato. Porque a Bíblia, ela afirma que Deus jamais se arrepende do que ele faz. Jamais. Se ele se arrependesse, era porque ele não é onisciente, onipresente, onipotente, para saber de todas as coisas e constituir todas as coisas perfeitas. Deixa eu pegar aqui para você, viu, Kellyzinha? Então, estou procurando aqui na minha Bíblia, só um pouquinho. Até porque vai ficar legal aqui para outras pessoas entenderem. Está quase descarregando, já está no finzinho aqui da carga. Então, quando fala que Deus se arrependeu, Mateus 26:41, Kelly. Mateus 26:41. Vigiem e orem para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Olha aí como ele não está falando do corpo físico. O corpo físico aqui não tem nada a ver com o contexto. Se você tentar usar a palavra carne aqui como no sentido do corpo físico, vai perder o contexto. Quer ver? Eu vou tentar mostrar para você, ó. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas o vosso corpo, esses seus músculos, essa sua massa muscular é fraca. Não tem nada a ver. Mas quando você olha para o texto, o contexto, e lembra que a palavra pode ter mais de um significado, aí cabe. O espírito está pronto, mas a sua carnalidade. Carnalidade não tem nada a ver com o físico. Tem a ver com a alma. A sua alma é fraca. O seu intelecto ainda não alcançou. Os seus pensamentos te traem.
A gente até usa essa expressão às vezes, né? As minhas emoções me traem. Responde aí, Kelly, linda. Isso. Bicha linda. Até que enfim, alguém interagindo comigo. Bora, povo. Voltando. Sempre que você encontrar uma expressão como essa no nosso português, arrependeu-se, você precisa procurar textos paralelos que te façam entender o que isso realmente significa. Para você não ficar com a primeira ideia. Porque, infelizmente, devido aos prejuízos da nossa literatura, né, dos nossos prejuízos da nossa linguagem, os prejuízos linguísticos, infelizmente, o seu modelo mental não está evoluindo. É isso mesmo. O seu corpo, ele em algum momento ele vai morrer, mas não, por exemplo, eu posso não estar fraca no meu corpo, eu posso estar bem alimentada, mas se a minha alma não acompanha o meu espírito, aí eu caio. Eu caio em depressão, eu caio na ideia da minha esperança, da minha fé, eu começo a colocar em dúvida a minha capacidade, e aí emocionalmente eu enfraqueço e eu me torno vulnerável. Aí ele vai dizer, para não cair em tentação. Porque quando você não está bem emocionalmente, você está sujeito a cair em tentação, sim. Porque aí vem o inimigo e diz assim, se tu és a filha de Deus, por que tu está passando por tanta escassez? Transforma esse pão em pedra, é só tu orar. Não foi o que ele fez com Jesus, quando Jesus sentiu fome? Depois de 40 dias em jejum, a Bíblia diz que Jesus sentiu fome. E aí ele vem tentar na área emocional, dizendo, mas tu não é o filho de Deus, transforma isso aí em pão, porque o teu corpo está precisando, tu está fraco. Né? Quando ele sugere que Jesus se jogue do pilar, da torre, do último pilar, do mais alto, ele diz, olha, te joga, cara. Se tu se jogar, quando tu chegar lá embaixo, como tu não vai morrer, porque os anjos virão ao teu socorro, porque tu é o filho de Deus, né? E está escrito que ele virá ao teu socorro, não deixará que tu caia, que tu não esbarre em pedra alguma, né? 1.000 caíram à tua direita, à tua esquerda, 10.000, mas tu não será atingido. Aí Jesus olha para ele e diz, mas eu vivo é da palavra que sai da boca de Deus. Eu não vou fazer isso que você está me pedindo. Eu não preciso de show business. Não preciso fazer nada mirabolante. Basta eu ser eu mesmo. As pessoas vão me amar por quem eu sou. E não pelo show business que eu posso dar. E amanhã pode até ser esquecido. Ok. A alma é a minha voz superior. A alma é a sua voz interior. A alma é o centro das suas emoções. A alma é o conjunto das suas memórias, a formação do seu intelecto, é aquilo que está em contato tanto com o seu corpo, porque a alma faz você interagir através do intelecto, das lembranças, da compreensão, das emoções, dos sentimentos, com esse mundo material. E também é o que te conecta com Deus. Porque é na sua alma que vem o gozo, que vem a alegria, visto que o espírito ainda está preso a um corpo. Me fiz entender? A alma é a minha voz superior. Às vezes, mas às vezes ela não é muito, não. Mas agora eu estou falando a nível de quando ela está fraca. Né? Porque aí ficam ouvindo outras vozes. Concorda? Que às vezes a gente está bem e escuta só a voz da gente. Não, eu não vou fazer isso porque eu não quero. Eu vou fazer isso porque eu gosto. Eu sei que tá errado, mas eu gosto. Mas às vezes a gente faz porque tem uma vozinha dizendo, faz, deixa de ser besta, todo mundo faz isso. Por que tu não vai fazer? Né? É nesse sentido. Tá certo? Me fiz entender? Tu é que é top, gostosa. Beijo pra tu. Bicha linda. Mas voltando pra cá. Essa fidelidade de Deus, ela não pode se perder em essência. Então, se de repente Deus muda de ideia, Deus não seria fiel. Deus não muda de ideia, gente. Ele é Ele e pronto, acabou. E essa fidelidade gera em nós segurança. É por isso que essa teologia relacional doida que diz que Deus não interage, que Deus se arrepende,
ela é frágil e ela gera um corpo cristão frágil. Porque, poxa, quer dizer que Deus disse que se eu confessar com a minha língua e com as minhas atitudes demonstrar que eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo, morreu e ressuscitou para a minha salvação, eu serei salvo? Se Deus disse que assim eu serei salvo, e eu o fiz, e agora Deus se arrepende. E aí? Deus se arrependeu. Mudou de ideia. E aí? O que será de nós? Se assim fosse. Colocar em xeque a fidelidade de Deus é colocar em xeque o caráter de Deus. Deus não muda de opinião. O termo mais coerente para aquela expressão, e ele arrependeu-se de ter feito o homem, ele lamentou. Ele se entristeceu profundamente e disse, poxa, essa é a diferença. Como é, Guida, que a gente pode viver numa balança desigual de hoje a gente ter Deus e amanhã não ter mais porque ele se arrependeu, mudou de ideia, voltou atrás? Existe um texto muito forte na Bíblia que diz assim: Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que mude de ideia, para que se arrependa do que disse. É essa a base do caráter de Deus. A ideia da gente falar essa noite sobre fidelidade era trazer à sua memória o fato de que Deus tem caráter, que Deus jamais voltará a sua palavra atrás, antes fará com que ela se cumpra. Eu acho lindo quando Isaías começa a dizer: a tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Os teus pensamentos são muito mais elevados que os meus pensamentos, os teus caminhos soberanamente mais perfeitos e altivos do que os meus caminhos, Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és perfeito. E por isso eu te adoro, eu te sirvo. Nós precisamos crer num Deus de excelência. Quando você coloca em xeque a fidelidade de Deus, você está colocando em xeque a excelência de Deus. Eu não sirvo a um Deus fraquinho, não. Eu sirvo a um Deus poderoso, gostoso, lindão. Bicho lindo. Eu sei que essas expressões podem até lhe escandalizar, mas é intimidade. Eu sei que essas expressões podem até te chocar, mas são expressões de intimidade, de convicção, sabe? Eu sou doidinha por ele, e ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, perfeito, justo e verdadeiro, íntegro, justo e verdadeiro. Por isso, é contraditório que ele volte atrás. É contraditório que ele diga que vai fazer e não faça. É contraditório que hoje ele esteja disposto a lhe abençoar e amanhã não mais. É contraditório. Ele é um só. Ele é equilíbrio. Sabe? Equilíbrio. Agora, é preciso compreender que o nosso Deus tem outras características essenciais. Além da sua fidelidade, Deus é justiça. Deus é justiça. Por isso que ele vai dizer, por exemplo, para Caim: hoje, Caim, o pecado está na tua porta. Cabe a você se controlar. Cabe a você dominá-lo. Infelizmente, você já fez uma vez. Quem faz uma, se não se controlar, faz duas, faz três. É por isso que ele chega para Israel e diz assim: hoje coloco diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Se tu fores fiel, se tu fores verdadeiro, se tu andares comigo,
eu te abençoarei, eu te farei prosperar, eu cuidarei dos teus, eu cuidarei até da tua 7ª geração, nada te faltará, eu te protegerei, eu destruirei os teus inimigos, eu não permitirei que nenhum mal chegue à tua tenda, eu cuidarei de ti, porque tu anda comigo, tu é meu amigo. Mas aí ele diz, mas se você se desviar de mim, se você não quiser mais andar comigo, eu permitirei. Porque eu não quero ninguém do meu lado que não me queira. Lembra lá do filmezinho do Jim Carrey que eu citei, o Todo-Poderoso? Ela não quer mais. Que amor é esse? Se ele a fizesse um robô e ela só o amasse porque ele a obrigou, porque ele sendo Deus a obrigou, né? Deus aqui entre aspas. Né? Não seria amor. Seria uma escravidão, uma prisão. Seria algo fabricado. Não seria amor. Essa relação é a que você vai ver, por exemplo, entre Jó e Deus. Que Satanás não entende. Ele é um derrotado, não entende nada mesmo não. Que Satanás não entende. Lá quando Satanás vai acusar Jó, ele diz assim, também tu deu tudo a ele, tu deu fartura, riquezas, muitos filhos, amigos, poder, tu deu tudo. Só pode te adorar mesmo, tira tudo dele que eu quero ver se ele te adora. E Deus permite. E aí acontece uma catástrofe, todos os seus filhos e filhas morrem de uma só vez. Todos os seus animais se perdem, por causa de uma praga, morrem. Suas casas, suas propriedades. Ele fica só com uma mulher, sem futuro inclusive, uma mulher sem futuro. E aí essa mulher ela vai dizer assim, abandona esse teu Deus que te tirou tudo de ti e morre. Ou seja, até a mulher agora não quer mais nem ele, nem o Deus dele. Jó, todavia, diante de todas essas adversidades, ele se mantém íntegro. E ele vai dizer assim, Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para a terra, né? Então, tudo é teu mesmo, tu dá e tu tira. Os amigos de Jó começam a aquela vozinha externa, né? Aquelas vozes externas começam a dizer para Jó, cara, foi tu que fez alguma coisa errada, por isso que Deus te abandonou, tu fez alguma coisa errada, tu vai morrer. Te arrepende logo porque tu vai morrer. E Jó, mas o que foi que eu fiz? E fica doidinho procurando o que foi que ele fez. Aí Satanás chega lá e diz, ele não te traiu ainda porque tu ainda não tocou na vida dele, mas eu queria ver se ele estivesse num leito, se acabando de dor, sofrendo, doente, se ele ainda ia te louvar, te adorar. E aí ele disse, olha, tu toca, mas não tira a vida dele, ele é meu. E aí Jó fica muito doente. A história narra, inclusive, na Bíblia, que a ferida era da raiz do cabelo até a planta dos pés. Há teólogos por aí que sugerem até que era um tipo de lepra. Mas eu acho que não era lepra não, gente. Porque os amigos dele teriam se afastado dele se fosse lepra. Porque era proibido se aproximar, né? Aquela questão do contágio e tal, das leis. Que não tinha lei ainda não. Mas entenda, né? No sentido de se preservarem. Mas ainda assim Jó não blasfemou contra Deus. E Deus se alegra porque em vez de ele se chatear com as pessoas que o abandonam e que o criticam, ele faz orar pelo povo. E aí Deus vai e o abençoa e dá tudo que ele tinha em dobro. Restitui tudo que ele perdeu em dobro. Certo? Então assim, há muita gente por aí que vai dizer que esse amor é um amor, né, tipo dá lá, toma cá e tal. Mas não. O amor de Deus é incondicional. E a fidelidade dele faz com que você possa descansar nesse amor. Ele nunca vai te desamparar, ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te deixar. Ele é fiel. Essa era a palavra de hoje. Não se preocupem, eu vou colocar as referências que eu citei. Kelly, beijo, querida. Aqui em São Paulo é 1 hora a mais. É verdade. Beijos, Deus te abençoe e te sustente na sua missão. Amém, querida. Agradeço. A você também. Deus te proteja. Tu tá longe de mim, né, Kellinha? Tu tá longe.
Mas, ó, beijo no seu coração. Por hoje era isso. Eu queria encerrar orando. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtam, compartilhem, para que outras pessoas tenham acesso a essa palavra, né? Que essa palavra possa abençoar outras pessoas também, possa alcançar outros corações. Como eu disse, não dá para se aprofundar muito, porque a gente não está na sala de aula, aqui a gente está só curtindo um pouquinho, só teologando, né? Teologando ali, teologando é ótimo, teologando, né? Brincando de teologia. Mas é de coração que eu faço aqui, espero que abençoe a sua vida, que traga conforto ao seu coração, tá? Vamos orar? Ah, linda é tu, Leiliane. Beijo. Vamos orar. Tá certo? Eu quero orar por todos que estiveram aqui, que ainda estão. Ainda tem 4 pessoas comigo, das que entraram e saíram, né? Então, vamos orar? Eu quero orar por vocês. Querido Deus, eu quero colocar todas essas pessoas nas tuas mãos. As que estiveram comigo até o final, as que precisaram sair mais cedo, as que entraram e saíram em seguida, porque eu sei que vão visualizar depois, vão acompanhar depois. Quero te colocar, Senhor, também as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo, que traga conforto, refrigério à sua alma, ao seu coração. É importante descansar no teu amor, é importante confiar na tua fidelidade e, Senhor, se alegrar na certeza de que o Senhor não muda, o Senhor não volta atrás na sua palavra. Aquilo que o Senhor disse que faria, o Senhor fará. Aquilo que o Senhor deu, ninguém pode mudar. Porque a tua palavra diz, abençoando eu, quem impedirá? Né? Ordenando eu, quem será contra? Então, quando o Senhor faz, não há quem possa desfazer. A porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E o Senhor se faz presente em todos os momentos. Mesmo quando a gente não sabe, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não percebe. O Senhor está ali do nosso lado, nos amparando, nos guiando, falando conosco, pelo que eu quero te agradecer. Abençoa todas as pessoas que estiveram conosco e que ainda estarão. Nos usa como te apraz e que a tua fidelidade possa ser escudo e bloqueio, proteção para a vida dessas pessoas, a fim de que elas tenham esperança, como está escrito em Hebreus, esperança em ti, e que essa esperança jamais as desaponte, porque aqueles que esperam em ti renovam as suas forças, caminham e não se fadigam, correm e não se cansam, voam com asa, como águia, mesmo não tendo asas. Assim são os que esperam em ti, porque como os montes de Jerusalém estão ao redor da sua cidade santa, Senhor, assim são os teus braços eternos a nosso socorro, nos protegendo, nos cercando, nos guardando. A ti toda honra e toda glória para sempre, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Tchau. Até a semana que vem. Eu volto, hein? Eu prometo que eu volto. Se der certo, né? Porque eu sou falha, mas ele não falha, não. Mas eu vou voltar sim. Eu quero. Eu quero.